Vamos lá então, pessoal, modo turbo ativado, estudando aqui sobre o nosso protocolo de medicação dentro da segurança do paciente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a distribuição desses medicamentos, tá? Então, quando eu falo de distribuição, nós vamos ter diversas formas de distribuição, onde eu tenho a forma coletiva, individualizada, mista, aí eu misturo coletivo com individualizado, dose unitária e o sistema automatizado. Então, essas são as formas de distribuição de medicamento. Quando eu falo do sistema coletivo, ele não é indicado, tá? Ele não é um sistema legal. Ele é aqui caracterizado pela distribuição dos medicamentos por unidade de internação ou serviço, mediante solicitação da enfermagem para todos os pacientes da unidade. Então, aqui, por exemplo, eu estou como administradora da unidade, então eu vou dizer assim, olha, na minha unidade prescreve cefalexina, polaramine, dipirona, diclofenaco e faço uma lista desses medicamentos ali mais administrados na minha unidade, monto o meu estoque de medicamentos, né? E à medida que os pacientes vão ali utilizando e vai acabando, eu vou pedindo mais daquele medicamento que a gente ali gastou, tá? Então isso é coletivo, ou seja, as medicações ficam lá soltas em grande quantidade e qualquer hora qualquer um pode pegar, não tem controle, o sistema de auditoria ali péssimo, então a gente tem aí vários mecanismos de erro nesse sistema coletivo de distribuição, por isso que ele não é recomendado, tá? Implica a formação de subestoque de medicamento nas unidades, os quais ficam sob responsabilidade da equipe de enfermagem. Reposição é feita periodicamente em nome da unidade por meio de requisições enviadas à farmácia. Então esse sistema aqui é muito inseguro e deve ser abolido essa forma de distribuição. O sistema individualizado é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por paciente. Então a farmácia vai mandar num pacotinho o medicamento do fulano X, no outro pacotinho o medicamento do paciente Y, de acordo com a prescrição do dia e um período de 24 horas. Esse sistema se mostra mais seguro que o sistema coletivo, entretanto menos seguro que o sistema de dose unitária. Qual é aí a forma de distribuição melhor que nós temos? Qual o termo? Dose unitária. Esse de dose unitária vai acontecer uma distribuição com doses prontas para administração de acordo com a prescrição médica do paciente. A dose do medicamento é embalada, identificada e dispensada pronta para ser administrada, sem necessidade de transferência, cálculos e manipulação prévia por parte da enfermagem antes da administração ao paciente. Nas unidades de internação são estocados apenas os medicamentos para atendimento de emergência e doses necessárias para suprir as 24 horas de tratamento dos pacientes. Então, nesse caso, seria uma distribuição muito específica, já com os medicamentos preparados ali, pronto para administração. Com relação às intervenções desse item, no quesito aqui dos cuidados que devemos ter no ambiente da farmácia, essa dispensação dos medicamentos ela deve acontecer no tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, químicas e microbiológicas, ou seja, livre de contaminantes, e isso vai contribuir para o uso seguro do medicamento. Os processos de trabalho da farmácia eles precisam estar escritos, protocolados, todos os membros ali da equipe devem conhecer esse passo a passo, para promover a prevenção, identificação e redução de erros, tanto de prescrição quanto de dispensação. Na farmácia a gente tem que ter um RH capacitado e com número suficiente para realizar aqui as suas atividades, né? Uma dos gargalos aí de erro de medicação é o dimensionamento inadequado, tanto na farmácia quanto na enfermagem, né, gente? Você tem ali uma equipe de enfermagem que está para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e junto com isso, mais as medicações. O que é que isso resulta? Acaba errando. Então, a gente tem que ter um quantitativo de pessoas suficientes e a capacitação. Porque não é simplesmente ler o que está escrito e fazer igual. A gente tem que entender que aquele medicamento, o horário certo dele não é aquele, que aquele medicamento interage com o outro, que isso aqui vai potencializar um efeito adverso do outro medicamento. Farmacologia é uma disciplina que a equipe de saúde tem que dominar por completo. Não adianta a gente ficar no superficial ali, porque são barreiras.
Quando a gente fala lá da qualidade de serviço de saúde, quando fala do queijo suíço, para instituir as barreiras do erro, uma dessas barreiras é o que, gente? É o profissional capacitado, né? Então, se a gente não tem isso aqui, o processo acaba indo por água abaixo. O ambiente da farmácia, como que deve ser aqui? Reservado, fluxo restrito de pessoas, tranquilo, sem fonte de interrupção e distração. Local de farmácia não pode ter televisão, rádio, conversas. Tem que ser limpo, organizado, bem iluminado. Tem que ter o controle de temperatura, até porque tem medicamento que tem que ter uma temperatura ambiente aí para não perder a estabilidade. Controle de umidade e controle de pragas, né? Então, todos esses cuidados aqui em relação ao ambiente da farmácia, eles vão estar em textos bem extensos lá. Eu fiz um resumo aqui em relação ao nosso protocolo. Para a medicação ser dispensada pela farmácia, gente, antes de chegar lá, tem um passo a passo aqui. Primeiro eu vou selecionar o que eu preciso no meu estabelecimento. Depois eu vou padronizar, diminuir o máximo aqui que eu consiga a minha lista de medicamentos para cada tipo de classe, né? E aquilo que atenda a minha necessidade, claro. Aí eu vou comprar, né? Vou fazer aqui uma licitação quando é um órgão público, ou vou comprar normal quando é um órgão privado. Quando eu comprei, eu vou receber essa medicação, eu vou armazenar, eu vou fracionar tudo isso antes de dispensar, tá? E eu vou identificar o medicamento de forma correta aqui na hora que eu fracionei. Então, olha quanta coisa que a gente tem que verificar antes da dispensação desse medicamento. Olha quanta coisa, quanto caminho aqui esse medicamento percorreu antes de chegar na mão da enfermagem, por exemplo. E aí a gente traz aqui as estratégias para dispensação segura, tá? A gente está falando de dispensação, o que é dispensação, ambiente da farmácia. Agora a dispensação segura. Envolve o farmacêutico avaliando a prescrição, né, que foi feita de todos os pacientes, e priorizar aquelas prescrições que têm antibióticos e esses medicamentos da nossa lista de potencialmente perigosos, ou medicamentos também chamados de alta vigilância. O que é que o farmacêutico vai olhar? Concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica, dose, dosagem, forma farmacêutica, via e horário de administração, devendo ser realizada antes do início da dispensação e manipulação. Então, o farmacêutico ele vai olhar as prescrições todas antes da preparação dos medicamentos. Porque depois que ele viu o erro, a pessoa já preparou, no caso da dose unitária, né? Então, ele tem que olhar antes, autorizando aqui essa preparação, para que essa preparação seja feita já com a aval aqui do farmacêutico, tá? Utilizar sistema informatizado para identificar triagem de duplicidade terapêutica, então 2 medicamentos com a mesma finalidade, alergias, interações medicamentosas, intervalos de dose adequados, alerta para dose superior à dose máxima do medicamento, que entra na dose tóxica, alertas para nomes semelhantes, entre outros, né? Então, o sistema de informatização aqui de dispensação, ele tem que identificar todos esses critérios. Às vezes, a própria prescrição tem medicamentos com finalidade duplicada mesmo, porque esse é o objetivo. Por exemplo, paciente com infarto, ele vai fazer 2 classes de antiagregante plaquetário. Vai fazer o clopidogrel e vai fazer também o ácido acetil salicílico. São 2 antiagregantes, né? Mas ali, especificamente, vai ser indicado. Mas na farmácia ela vai identificar, opa, tem 2 antiagregantes plaquetários. Vamos ver o que esse paciente tem. Ah, infarto, beleza. Tudo bem, aqui vai estar indicado. Ou, peraí, prescritor, é isso aqui mesmo que você quer? Tem 2 medicamentos com o mesmo objetivo. Você quer potencializar isso mesmo? Ok, então vamos dispensar isso aqui, tá certo? Solucionar todas as dúvidas porventura existentes diretamente com o prescritor. Então, a farmácia, antes de dispensar a medicação, ele tem que tirar a dúvida que houver aí com o médico, tá? Que foi quem fez a prescrição aqui. Especialmente aquelas relacionadas à grafia, né, à escrita, eliminando qualquer tipo de dúvida ali em relação àquela medicação, sem tentar deduzir o que está escrito, tá? Analisar os medicamentos prescritos, considerando-se os seguintes aspectos: dose, forma, concentração, todos os aspectos ali da medicação,
E o auxiliar de farmácia não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes. Isso aqui é importante. Na hora que eu for dispensar um medicamento como auxiliar de farmácia, eu tenho que fazer assim. Vou separar o medicamento do paciente João. Então, vou separar tudo do João. Vou separar o medicamento do paciente Maria. Então, eu separo tudo de Maria. Para que a gente não possa separar, vou separar os de 8 horas. Misturar uma coisa com outra. Tá certo? Manter a organização do ambiente de dispensação, assegurando-se suficiente espaço e instrumento de trabalho que permita a manutenção dos medicamentos devidamente separados por prescrição e por paciente. Então, aqui, a dispensação, para que ela funcione, o ambiente tem que estar organizado. Identificar a prescrição de medicamentos dessas classes de potencialmente perigoso, né? Ou aqui de alta vigilância. Realizar o registro por escrito em prontuário das intervenções farmacêuticas. Isso aqui eu achei super interessante, né? Normalmente a gente não vê no prontuário o registro do farmacêutico. E aqui, quando o farmacêutico faz essa análise da prescrição, ele vai registrar o que está com inconsistência, né, na análise farmacêutica. Então, aqui é uma coisa que a gente não vê na prática. Então, o que não vê na prática e que está escrito, a gente tem que memorizar, porque isso cair na prova, você vai dizer, ixi, farmacêutico escrevendo prontuário, dizendo que a medicação está certa ou está errada. Está errado, né? A gente vai ficar com a pulguinha atrás da orelha e quando a gente atenta para isso, a gente não erra, tá bom? A dupla checagem dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância dispensados deve ser feita na farmácia aqui do estabelecimento de saúde. Então, a gente até falou lá na dupla checagem que tanto na farmácia quanto na enfermagem tem que haver isso. Com relação a esse indicador, na parte de dispensação, o nosso indicador de qualidade vai ser taxa de erros na dispensação, dividido pelo número total de medicamentos dispensados, e é um indicador de uso também mensal. Agora, né, já falamos aí muita coisa de prescrição, né, essa prescrição sem abreviatura, os cuidados com dose, com vírgula, um monte de coisa em relação à prescrição. Falamos aqui um monte de coisa em relação à dispensação. Agora vamos para a administração. A hora do vamos ver, é a hora que o erro acontece ali e é o fundo do funil, né, a pontinha ali, quando a gente tem a possibilidade de identificar erros que possam ter aí sido gerados em várias etapas do nosso processo de trabalho de medicação, tá? Então, essa etapa é a última barreira para evitar um erro de medicação derivado dos processos de prescrição e dispensação, aumentando com isso a responsabilidade do profissional que faz essa administração. Com relação a essas intervenções, né, em relação à administração, eu tenho aqui os itens de verificação. A equipe de enfermagem tem seguido tradicionalmente os 5 certos da administração. Depois evoluímos aí para os 7 certos da administração da medicação. Depois evoluímos para os 9 certos, tá? Quando eu falo dos 7, eu incluo paciente, medicamento, via, hora e dose. Paciente, medicamento, via, hora e dose, tá? PMV, HD. Esse aqui é aquele padrão, né, dos 5. Depois, o Ministério traz aqui pra gente o registro e a razão como os 2 itens, tá? Mas no parágrafo seguinte, ele diz que recentes publicações trazem 9 certos. Esses 9 certos, eles estão também no Corém de São Paulo, né? Eles também estão na publicação da Anvisa específica de administração segura de medicamento, né? Só que tem uns termos aqui que são diferentes. E a gente precisa diferenciar isso aqui já, tá? Então, aqui no protocolo do Ministério, paciente certo, medicamento, via, hora e dose. Então, esses 5 são iguais, tá? Para todos. Aí, o que está de negrito são os diferentes. Registro, ação, forma e resposta. Registro, ação, forma e resposta são aqui os 4 acréscimos relacionados ao protocolo do Ministério, tá? Então, aqui, registro, ação, forma e resposta, certo? No manual da Anvisa e do Corém de São Paulo, eu vou ter os meus 5, paciente, medicamento, hora, via e dose. E aí eu tenho compatibilidade medicamentosa. Observe que não tem aqui a compatibilidade no do Ministério. Orientação ao paciente. Direito de recusa do medicamento. E
a anotação. A anotação eu não coloquei estrelinha porque a anotação pode ser substituída por registro, tá? Então, observe que se eu for aqui pegar esses 9 da Anvisa e acrescentar mais ação, forma e resposta, né? Então, aqui seria no total aqui 12, né? Mas são coisas diferentes, são cobranças em provas diferentes. Algumas provas cobram o protocolo do Ministério, outras cobram o manual da Anvisa, outras o protocolo do Corém. Esses dois trabalham com as mesmas nomenclaturas. Professora, qual o mais comum? Esses outros aqui, tá? Esse aqui é o mais comum de ser cobrado em prova. Mas esse aqui também cai. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, assim, de forma muito rápida, porque é muito lógico aqui o que representa cada um desses certos. Paciente certo, a gente tem que confirmar a identidade do paciente, né? E isso a gente usa a pulseira de identificação. Qualquer procedimento que eu faço com o meu paciente, eu tenho que identificar ele por meio da pulseira, tá? Então, perguntar ao paciente o nome dele e conferir isso com pelo menos 2 identificadores. Se o paciente não tem um nível de consciência normal ou está impossibilitado de confirmar, porque ele está sedado, por exemplo, a gente vai confiar aqui na prescrição, checando com a pulseira. O medicamento certo, eu tenho que ver aqui o nome do medicamento que está na minha mão e o que está na prescrição, e conhecer aqui as inter-relações entre os outros medicamentos prescritos, alergias. A via, identificar a via prescrita, né? E dentro disso aqui ele indica o cuidado com a higiene das mãos, atentar para o diluente, o tipo e o volume, a velocidade, analisando a compatibilidade com a via, com o medicamento em caso de administração com relação à via endovenosa, essa compatibilidade aqui, ó, com os produtos para a saúde utilizados para a sua administração, em relação a tipo de seringa, o tipo de catéter, o tipo de sonda, o tipo de equipo, isso também precisa ser aqui verificado em relação à hora da via, tá? Identificar no paciente qual a conexão correta. Quando eu falo do protocolo do Corém, por exemplo, ele fala bastante, um dos protocolos é conexões, tá? Porque aí eu tenho a conexão do catéter peridural, tenho a conexão do acesso venoso, tenho a conexão da sonda nasoenteral, né? Então eu preciso ver, peraí, vou conectar uma dieta, vou procurar a sonda, vou afastar os outros dispositivos, vou pegar a conexão certa aqui para poder instalar a minha dieta, tá? Então aqui essas conexões são palavras-chave da nossa segurança do paciente, tá certo? Para poder diferenciar aí o que é via nasoentérica, nasogástrica e parenteral. Realizar a antisepsia do local da aplicação para administração do medicamento por via parenteral, ou seja, passar o álcool ou a clorexidina aqui antes da punção, antes da medicação intramuscular. Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão da enfermagem, prescritor ou farmacêutico, previamente à administração do medicamento, tá? Quando eu falo, gente, limpar o equipo ou limpar o polifix, eu chamo de desinfecção, tá? Antissepsia só na pele. Então, antissepsia da pele e desinfecção do objeto ali, do silicone do equipo, da tampinha ali do polifix, da tampinha do plug no sistema interlink, né? Então, cuidado com esses 2 terminhos, tá? Às vezes o erro da prova tá nisso aí. Esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com o prescritor, tá? O tempo todo a gente está falando isso. Hora certa. Antecipação ou atraso. Isso aqui cai em prova. Até tem uma questão aqui na nossa aula que fala disso. Antecipação ou atraso na administração em relação ao horário pré-definido somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro e do prescritor, conferindo atentamente a dose prescrita para o medicamento, tá? Então aqui eu vou dizer que nunca pode atrasar ou antecipar medicamento? Errado. Eu vou antecipar ou atrasar mediante a autorização do enfermeiro e prescritor aqui, tá certo? Então, o técnico de enfermagem, ele pode precisar antecipar o medicamento porque o paciente vai para o centro cirúrgico ou porque o paciente vai para a radiologia, e isso precisa ser registrado na anotação de enfermagem, tá? Em relação a registro de medicação, gente, tem uma resolução, tá? Do COFEM, que regulamenta, tem tanto uma resolução do COFEM quanto um manual que traz pra gente essas recomendações, e lá tem dizendo que a medicação ela não basta um cheque,
ali com o nome da pessoa em cima do horário. Tem que estar anotada onde fez, qual foi a via, qual foi o braço, qual foi a forma, né, como é que foi, se teve reação, tudo isso tem que estar registrado. E no caso de antecipação e atraso também tem que estar registrado, tá? Doses escritas com 0, vírgula e ponto devem receber atenção redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição. Em caso de dúvida ou medidas imprecisas, colher de chá, colher de sopa, ampola, consultar o prescritor e solicitar uma prescrição de unidade de medida do sistema métrico. Então, eu vou pedir aqui em tantos ml, né? Conferir a velocidade de gotejamento e programação e o funcionamento da bomba de infusão contínua. Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação da bomba, do horário certinho para não passar da hora. Medicações com uso, se necessário, quando prescritas, precisam ser acompanhadas da dose, posologia, condição de uso, inclusive a gente viu isso mais à frente, mais atrás, na verdade, né, com quantidade de dose máxima também. Solicitar complementação do prescritor em caso de orientações vagas, tais como fazer se necessário, conforme ordem médica ou a critério médico, para possibilitar a administração aqui. A dose. Não deverão ser administrados medicamentos em casos de prescrições vagas, como fazer se necessário, conforme ordem médica ou a critério médico, né? Isso é importante aqui registrar. Aqui também a gente falou um pouquinho sobre essa parte de hora, né, um pouquinho sobre a dose também, tá? A hora e mais a parte de antecipação. E tem a ver também aqui com a dose, esses outros itens que a gente conversou. Com relação ao registro certo da administração, registrar na prescrição o horário da administração do medicamento, checar o horário da administração do medicamento a cada dose e registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais como adiamentos, que tem a ver aqui com a hora, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos adversos, tá? O registro no prontuário, ele tem a ver com a nossa segurança, segurança do paciente, aspectos jurídicos, aspectos de custos, porque só vai ser pago pelo plano de saúde aquele medicamento que foi realmente, de fato, realizado e registrado, tá? Então, observe que esse registro da medicação, gente, ele tem aqui um cunho não só de segurança do paciente, mas de custo hospitalar e de segurança do profissional que está dizendo, eu fiz isso aqui, tá tudo certo, não aconteceu nada com esse paciente em relação a essa medicação, tá bom? Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação em relação à orientação do medicamento, posologia ou outra informação antes de administrá-la ao paciente, junto ao prescritor, em relação à orientação certa, orientar e instruir o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado, o motivo da indicação, o efeito esperado e aqueles que necessitam de acompanhamento e monitorização. Quais são os medicamentos que precisam de monitorização, gente? Medicamentos que vão diminuir a glicemia. Eu preciso voltar para ver se esse paciente tem uma hipoglicemia, principalmente se for um antidiabético oral do grupo das sulfonamidas, né? Glibenclamida, aqui glicazida, ou insulina, ou antihipertensivo. São medicamentos que eu preciso monitorar, né? Beta-bloqueadores, que está no grupo de antihipertensivo também, se teve uma queda da frequência cardíaca importante. Garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto, cor e formato dos medicamentos que está recebendo, a frequência com que ele está sendo aqui administrado, bem como indicação, sendo este conhecimento útil na prevenção de erro de medicação. Um dos protocolos aqui recomendados pelo Ministério da Saúde é envolver o paciente com a sua segurança. E isso tem a ver com esse quesito, envolver o paciente com relação a essa orientação. Quanto mais o paciente estiver envolvido com o seu cuidado, melhor aqui com relação à nossa segurança do paciente, tá? A forma certa. A forma é a forma que o medicamento está sendo ali disponibilizado, tá? Então tem a ver com a forma farmacêutica. Cápsula, comprimido, por exemplo, né, ampola.
e a via de administração. Checar se a forma e a via estão apropriadas à condição clínica do paciente. Tem um medicamento que, inclusive, foi utilizado em uma prova discursiva, que é o nifedipino, que foi administrado macerado numa sonda. E é proibido usar o nifedipino aqui macerado, porque ele vai ser de liberação lenta, vai sendo dissolvido aos poucos e vai diminuindo a pressão lentamente. Quando eu macero ele, eu faço uma hipotensão grave, o paciente pode ir a óbito, tá? Inclusive, foi um estudo de caso do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente que caiu em uma prova que foi copiada exatamente do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Então, aquele medicamento não pode ser feito dessa forma, né? Então, é muito importante a gente atentar para esses cuidados, inclusive para esses exemplos que as outras provas anteriores já usaram. Então, o nifedipino é um para você registrar aí no seu resumo, tá? Sanar as dúvidas, sempre aqui com o enfermeiro, farmacêutico, prescritor. E a farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou manual de diluição, preparo e administração de medicamento. Caso seja necessário triturar, e suspensão do medicamento para administração por sonda ou nasogástrico nasentérica. Então aqui vai ter que ver se esse medicamento pode ser feito por essa forma, tá? Senão a gente muda o tipo de medicamento a ser prescrito para poder permitir a administração pela sonda, tá? Resposta certa tem a ver com monitoramento, que envolve aqui observar cuidadosamente o paciente e identificar quando possível se o medicamento teve o efeito tanto aquele que eu esperava, que é o desejado, quanto se o paciente teve um efeito indesejado. E registrar isso aqui em prontuário, tá? Manter de forma clara a comunicação com o paciente cuidador, considerar a observação e relato do paciente e do cuidador sobre os efeitos do medicamento administrado, incluindo aqui respostas diferentes do que o paciente está acostumado e registrar os dados que vão permitir essa avaliação do efeito do medicamento. No caso aqui, sinais vitais, se a frequência cardíaca diminuiu, aumentou, se a pressão diminuiu, aumentou, se a glicemia capilar diminuiu e quanto que diminuiu. Então, aqui é um tipo de avaliação, tá? Quando eu tenho os tipos de erro, porque a gente está falando de tipos de certo, resposta certa, dose certa, via certa, hora certa, tudo certo, né? Existe aqui a lista de tipos de erros, tá? E dentro desses tipos de erros, quando a resposta não é adequada, a gente chama erro de monitoramento. Quando a pessoa não voltou para ver se aquele efeito foi de fato ali, aconteceu como eu estava querendo, né? Ou na proporção que eu queria, tá? Intervenções específicas. Instituir essa dupla checagem, sempre por 2 profissionais, para os cálculos de diluição de medicamento. Remover os estoques da unidade de internação, os eletrólitos concentrados, principalmente o cloreto de potássio, porque isso aí pode facilitar o erro, né, de diluição de medicamento, em vez de soro fisiológico, usar o cloreto de potássio, as ampolinhas. E também os bloqueadores neuromusculares, que são medicamentos que, ao fazer, o paciente vai entrar em insuficiência respiratória, né, é um evento gravíssimo, assim, o uso de bloqueador neuromuscular ao invés de outra medicação, o paciente para de respirar, não vai ser entubado, que ninguém vai ver ali, né, e o paciente está lá com todo o sistema nervoso funcionando e o músculo da respiração não está movimentando, né, uma morte, sim, bem cruel em relação ao uso dessa medicação. Deverão permanecer nas unidades de internação apenas os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância que sejam absolutamente necessários à assistência do paciente, de preferência em sistema controlado, né, principalmente aqui no carrinho de medicação com o lacre. Com relação ao procedimento operacional padrão para administração de medicamentos, o que é que o protocolo do Ministério aqui vai recomendar? Implementar prática de verificação dos 9 certos. Então, observe que o protocolo, gente, ele traz uma parte com a evolução para 7 certos, traz 9 certos, esses 9 certos estão divergindo alguns itens em relação à Anvisa e em outra publicação, e o Corém de São Paulo. Ele vai dizer que o 9 é o último recomendado, né? Tem aquele de 7, mas ele vai dizer que o de 9 que é recomendado, inclusive isso caiu na prova do CESP, dizendo que tinham 7 certos e estava errado, a questão realmente são 9, tá? Então tenham atenção em relação a isso. Certificar-se de que as informações sobre o processo de medicação estejam documentadas corretamente,
Somente administrar medicamentos se as dúvidas forem esclarecidas. Estabelecer protocolos institucionais de administração de medicamentos e usar esses protocolos. Utilizar materiais e técnicas assépticas para administrar medicamentos por via intravenosa. Registrar, conforme protocolo, as ações imediatamente após a administração dos medicamentos. O enfermeiro deve supervisionar o preparo e administração de medicamentos por técnicos e auxiliares de enfermagem. Todas as ações do técnico e auxiliar de enfermagem, elas serão feitas mediante supervisão do enfermeiro. Isso está na Lei do Exercício Profissional, Lei 7498 de 86, tá? Então, o técnico e o auxiliar só podem atuar perante a presença do enfermeiro e com a medicação da mesma forma aqui. Seguir o protocolo da instituição quanto ao preparo de pacientes para exames ou jejum que possam interferir na administração de medicamentos. Então, assim, o paciente está em jejum. Quais são os medicamentos que não podem ser administrados e aqueles que devem ser administrados mesmo com o jejum? Isso tem que estar muito claro, tá? Por exemplo, quais medicamentos o paciente pode ser feito na manhã que vai ser encaminhada a cirurgia, quais não podem ser feitos e quais devem ser aí reduzida a sua dose, por exemplo. A insulina reduz na metade, a metformina suspende. Então, tem um monte de medicação que vai aí precisar de ajuste em relação a exames e procedimentos cirúrgicos, tá? Em caso de preparo de paciente para exames ou jejum, não administrar nem adiar, sem discutir conduta com o prescritor. E registrar adequadamente a omissão de dose e comunicar ao enfermeiro. Nesse quesito, qual é o indicador de avaliação? Taxa de erro na administração de medicamento. No caso aqui a gente está falando de administração, né? A gente viu prescrição, dispensação, agora administração. E também é feito pela via mensal, calculando o número de medicamentos administrados com erro de omissão. Com relação a estratégias de monitoramento e indicadores gerais para o uso seguro de medicamentos, tá? Eu vou ter aqui o processo de uso do medicamento, prescrição, dispensação e administração, que deve dar tudo em POP, Protocolo Operacional Padrão. Esses protocolos precisam estar atualizados e disponíveis para os profissionais. O estabelecimento deve possuir rotina de transferência, que é um momento que a gente viu que é muito comum ter erro de medicação, tanto interna, de uma unidade para outra, quanto de um hospital para o outro, esses pontos de transição aí. Estabelecimento de saúde deve proporcionar anualmente treinamento, educação permanente em serviço. Estabelecimento de saúde deve possuir política de incentivo à melhoria da segurança e o uso de administração de medicamentos centrado no trabalho em equipe e notificação de erros, né? Para que eu possa calcular esses indicadores e agir conforme os nossos dados ali, e estabelecendo uma cultura de segurança que é um ambiente não punitivo. A notificação serve para estabelecer, né, aqui melhorias nas nossas ações e não para punir o nosso profissional, tá? A gente vai partir para as questões, mas antes de partir para as questões, eu quero trazer os erros, tá? Porque a gente fala dos certos, mas também existe aqui uma lista de erros, tá? Tem um manual do Corém de São Paulo, que chama Erros de Medicação. E aí ele vai trazer erros de prescrição, erros de dispensação, erro de omissão, que é não fazer o medicamento que deveria ter sido feito, por exemplo, ou não checar, também um exemplo de erro de omissão, tá? Erro de prescrição é a prescrição errada mesmo, né? Com dose errada, ou com o nome do medicamento errado. Erro de horário, em relação ao horário melhor para fazer aquela medicação, ou erro que a gente administrou numa forma muito antecipada mesmo, ou muito atrasada. Erro na administração não autorizada de medicamento é erro no paciente errado. Paciente errado é administração não autorizada. Erro de dose, erro de apresentação, erro de preparo, erro de administração, erro com medicamento deteriorado, ou seja, está fora do prazo de validade, ou está ali cristalizado, ou ele está ali com turvo, quando ele não deveria estar turvo. Erro de monitoramento, que é aquele que eu falto voltar para ver os efeitos do medicamento, e erro em razão de não aderência do paciente ou da família. Trabalhamos com todos esses tipos de erros na aula de farmacologia, relacionando lá
aos cuidados na administração de medicamentos, tá? Então, se você quiser conhecer exemplos e detalhes desse manual, confere lá na disciplina de farmacologia, beleza? É isso aí. A gente vai fazer um bloco de questões relacionado aqui ao protocolo de administração de medicamentos. Foi um protocolo denso, gente. Eu confesso para você que foi um protocolo com muito detalhe, mas todos esses detalhes aqui que foram passados, eles são importantes, eles fazem parte aí das nossas questões de prova, tá? Então, assim, é muito importante que vocês gastem ou invistam, né? O termo investir é melhor que gastar, tempo no estudo desse protocolo de medicação, tanto na fase da prescrição, quanto da dispensação, quanto da administração. E lembrando que não só são apenas esses 3 processos de trabalho, a gente tem todo um processo de padronização, seleção, aquisição, armazenamento. Então aqui é bem complexo mesmo, né, a questão da segurança do paciente em relação ao uso de medicamentos, tá certo, gente? Por isso a densidade de informações aqui foram necessárias aqui, todos esses detalhes serem trabalhados junto com vocês, tá certo? Vamos no próximo bloco, a gente vai comentar essas questões aqui com vocês, no modo turbo ativadíssimo.